Fala pastorzão, fala pastora, líder de ministério, você interessado em liderança pastoral, em ministério de igreja de forma geral. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai introduzir o nosso conteúdo de hoje. Como é que você identifica não somente voluntários, mas bons voluntários para o seu ministério? Se você tem interesse nisso e como você economizar muita dor de cabeça com relação a voluntários, fica ligado que esse episódio é para você. Seja bem-vindo então mais uma vez ao primeiro canal de liderança pastoral do Brasil, onde nós cremos que liderança é um dom dado por Deus para transformar realidades, para possibilitar aquilo que é impossível e para inspirar a próxima geração. Nós existimos aqui, esse canal foi criado para que você pastor, você pastora, você líder de ministério se torne cada vez mais eficaz e para que o reino de Deus cresça cada vez mais através dos seus esforços. Eu quero agradecer a você que tem se inscrito no canal, que tem comentado, tem mandado e-mails, tem deixado avaliações, tem me seguido no Instagram, tem mandado para amigos meus. Muito obrigado a você que não somente tem ouvido e recebido esse conteúdo, mas tem compartilhado esse conteúdo com outras pessoas para que a gente possa estar crescendo, espalhando essa mensagem aí, abençoando o máximo de pastores possíveis. O que a gente sabe é que muitos de nós sabemos orar, sabemos buscar a Deus, amamos a igreja, sabemos pregar, mas às vezes nos faltam dicas práticas de como liderar a organização e as pessoas que fazem parte da nossa igreja. Tem coisas que a gente precisa aprender. E o meu compromisso contigo aqui é que eu quero trazer para você todos os nossos encontros, um conteúdo prático e útil, transferível para a sua realidade, independentemente de onde você esteja no país ou no mundo, para o seu contexto de igreja, para te ajudar a liderar melhor e para quebrar algumas barreiras no seu ministério. Nós estamos dedicando 2 episódios ao tema de hoje. O tema é como identificar não somente voluntários, mas bons voluntários que se tornam seus futuros líderes na igreja. Nós tivemos já o episódio parte 1. Se você não viu a parte 1, volta aqui no canal do YouTube, assista a parte 1 antes de você assistir essa parte, para você pegar os 2 primeiros quesitos. Hoje eu vou compartilhar nessa parte 2 o terceiro e último quesito e algumas coisas que eu faço aqui na minha igreja que tem me economizado muita dor de cabeça, que eu espero que possa te ajudar também. Só para a gente revisar aquilo que nós falamos no último episódio, pessoas são a maior fonte de bênção e de ajuda numa igreja, não é verdade? Quando você tem as pessoas certas no lugar certo, essas pessoas são bênção, essas pessoas te ajudam, essas pessoas abençoam outras pessoas. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando nós temos as pessoas erradas, nas funções erradas, também gera muita dor de cabeça, muito problema, em vez de te ajudar, só te atrapalha. E principalmente se essas pessoas erradas estão em funções de liderança. Então nós falamos no último episódio que o potencial da sua organização está diretamente ligado à qualidade dos seus líderes e voluntários. Vou repetir, o potencial da sua organização, da sua igreja, do seu ministério, da sua equipe está diretamente ligado à qualidade dos líderes e voluntários que você tem na sua equipe. Por isso esse assunto é tão importante, tão relevante para a gente lembrar. Alguém certa vez falou, se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá acompanhado, e nós vamos falar sobre o tipo de pessoas que a gente precisa ser acompanhado, né? que precisam nos acompanhar para que o nosso ministério seja o mais eficaz e traga a maior glória para Deus possível. Muitos de nós não temos um filtro que nós usamos para identificar bons voluntários, ou pior, muitos de nós estamos tão desesperados por voluntários que qualquer voluntário serve. E o que eu estou tentando argumentar contigo nesses episódios é que nós precisamos de um filtro, nós precisamos entender quais são algumas características básicas de um bom voluntário e de um futuro líder. Nós falamos nas últimas
No último episódio nós falamos sobre duas categorias, os primeiros dois filtros que a gente precisa passar. A primeira é que nós precisamos buscar pessoas humilde no sentido de uma pessoa que não busca glória para si mesmo, que não está focado em si mesmo, mas enfatiza mais a equipe, mais a igreja, mais os outros do que a si mesmo. Uma pessoa humilde é uma pessoa que define sucesso como algo coletivo e não algo individual. Ela define o sucesso como o sucesso da equipe, o sucesso do ministério, o sucesso da igreja e não somente o sucesso dela pessoalmente. Uma pessoa que está preocupada em somar, uma pessoa que vem com humildade, com capacidade de servir sim, com dom sim, mas sem querer construir um império para si mesmo, sem querer construir um reino para si mesmo, mas querendo construir o reino de Deus através da sua oportunidade de trabalho. Então, primeiro requisito é a pessoa humilde. Segundo quesito é uma pessoa faminta. Faminta é uma pessoa que não precisa ser empurrada pelo pastor ou pelo líder de ministério. Uma pessoa faminta é a pessoa que está sempre pensando sobre novas oportunidades, novas frentes de trabalho, o que mais a gente pode fazer para alcançar pessoas, para abençoar pessoas, para expandir o reino e sempre está trazendo ideias criativas. É uma pessoa que é naturalmente motivada, você não precisa ficar empurrando essa pessoa. Ela é naturalmente motivada, ela sonha grande, ela crê que Deus quer fazer algo grande, maravilhoso e está sempre trazendo ideias novas daquilo que pode acontecer. Uma pessoa faminta. Então, humilde, faminta. E vamos agora para o terceiro ponto, novo conteúdo, a terceira característica. A pessoa ideal é humilde, faminta e, em terceiro lugar, ela é inteligente. A pessoa é inteligente. Você pode estar pensando, pastor, é óbvio que a pessoa precisa ser inteligente, mas eu não estou falando aqui somente de QI, de inteligência, né, cerebral, capacidade, né, de resolver um problema com facilidade. Estou falando aqui de algo muito mais profundo do que isso. Quando eu falo em inteligência, eu estou falando, por exemplo, na capacidade de pensar por si próprio, de pensar por si própria. O voluntário inteligente é aquele voluntário que, quando lida com pessoas na sua igreja, na sua equipe, sabe contornar situações. Tem uma estabilidade, uma inteligência emocional suficiente para lidar com situações complicadas de uma forma positiva. No meio empresarial, a gente já está entendendo que inteligência não é só QI, a inteligência mais importante, na verdade, é a inteligência emocional, capacidade de lidar com pessoas, capacidade de estar num ambiente de equipe sem trazer uma toxicidade que mata aquela equipe, capacidade de trabalhar em equipe, né, para um bem comum. Tudo isso tem a ver com esse ponto de inteligência. Essa pessoa que você deve estar buscando para o seu voluntariado, para liderar o seu ministério, a sua congregação, a sua igreja, é inteligente o suficiente para entender que ele ou ela representa a igreja, representa o reino de Deus e as suas ações, as suas atitudes, as suas palavras fazem diferença, afetam a sua igreja, afetam o seu ministério. Recentemente, um dos voluntários aqui da minha igreja, hoje é líder de um dos ministérios da minha igreja, e o ministério dele é o ministério de apoio aqui na nossa igreja, onde eles trabalham na rua, cuidando dos carros dos membros que vêm para os cultos. A minha igreja ela não tem um estacionamento próprio, então nós estacionamos na rua, em frente à nossa igreja, e nós temos um ministério de homens que ficam na rua durante o culto cuidando dos carros para que as pessoas dentro da igreja possam se sentir tranquilas sabendo que tem alguém ali cuidando no horário do culto à noite. E recentemente aconteceu uma situação onde uma das pessoas que veio para o culto estacionou de forma errada e bloqueou a entrada a uma das casas ali da nossa localidade. E uma pessoa passou ali muito brava, já baixou o vidro, já bravo, já nervoso e começou a gritar com esse líder de ministério que estava na rua. Ele estava identificado como líder de ministério, talvez por isso que ele, né, já foi o alvo ali do ataque da pessoa, e a pessoa começou a passar bravo, falando mal, falando alto, xingando o meu líder de ministério.
E algo muito interessante aconteceu sem eu estar presente. Eu estava dentro da igreja, conduzindo o culto, eu ouvi isso depois do culto. Mas olha só, esse meu líder, ele teve a inteligência de lidar com a situação de forma a não causar um problema maior do que já estava sendo causado. Ele teve a inteligência de saber que mais importante do que saber se ele estava certo ou estava errado, se o carro que estava atrapalhando estava certo ou estava errado, e tinha debate, dava para debater isso. Ele sabia que o mais importante era resolver aquela situação sem criar caso. Então aquela pessoa baixou o vidro já gritando, já falando alto, já polemizando, chamando a atenção de pessoas que ainda estavam entrando na igreja. E meu líder de ministério foi lá com toda humildade, falou com calma, falou com respeito, rapidamente resolveu a situação, abaixou aquele volume que estava sendo usado ali e fez isso muito bem, sem entrar em discussão, sem retrucar, sem defender, sem discutir. Se ele tivesse ali tentado discutir, se ele tivesse ali se defendido, se ele tivesse ali tentado somar o volume da sua voz ao volume da voz da pessoa ali, nós teríamos criado um problema que pessoas que estavam entrando teriam visto, poderiam ter criado uma má impressão a respeito da nossa igreja, dos nossos voluntários, teria criado um problema maior ainda. Mas esse líder, esse voluntário, soube lidar com isso com sabedoria, a situação foi resolvida, o problema foi lidado e depois do culto eu simplesmente ouvi que foi resolvido, foi lidado, eu não tinha que estar presente e foi feito da melhor forma possível. Pessoas inteligentes sabem julgar bem uma situação, e têm uma intuição para lidar com pessoas e situações com sabedoria. Pessoas inteligentes entendem que o impacto das suas palavras sobre a vida das pessoas é uma coisa muito grande. Isso é muito importante que você tenha esse filtro. Se você já teve um voluntário que não entendia o impacto das suas palavras na vida dos outros, você sabe muito bem, então, da importância dessa inteligência. Se você já teve um voluntário que falava o que pensava, que talvez usava aquela desculpa de dizer eu sou honesto, eu falo as coisas de verdade, e usava isso para falar de uma forma que destruía a vida de pessoas, você sabe o quão importante é ter pessoas inteligentes na sua equipe. Quando você tem líderes que são humildes, que são famintos e que são inteligentes, você pode confiar tarefas e pessoas sem se preocupar se elas vão implodir a sua igreja. Quando você tem líderes humildes, quando você tem líderes famintos e inteligentes, você pode confiar tarefas e você pode confiar pessoas a essas pessoas sem medo de que elas vão implodir a sua igreja. Eu tenho hoje na minha igreja vários líderes que eu tenho confiado tarefas e pessoas. E eu não preciso ficar olhando para ver se vão fazer corretamente, porque eu confio nelas, foram testadas e aprovadas. E eu sei que elas vão fazer um trabalho com excelência sem implodir a minha igreja, ou ministério, ou a vida de pessoas que eu confiei a elas. Se você começar usando essas 3 qualidades como um filtro para você identificar bons voluntários e futuros líderes, você vai ver que você vai acertar nas suas escolhas. Você vai ver que as suas escolhas vão ser mais acertadas e vão começar a influenciar de forma positiva a vida da sua igreja. Agora, após ouvir essas 3 características, talvez você esteja identificando alguns líderes, alguns voluntários que trabalham com você que não têm essas características. E você colocou elas para trabalhar antes de conhecê-las e antes de prová-las. Então, o que eu faço, Pastor André, se pessoas já estão servindo e não têm essas 3 características ativas nas suas vidas? Eu quero falar contigo sobre algumas coisas que eu tenho feito no meu contexto pastoral que tem me ajudado muito, tem me ajudado demais, e quem sabe isso pode ser implementado aí na sua igreja. Eu creio que se você fizer isso, isso também vai te economizar muita dor de cabeça se você fizer esses passos. Algumas coisas que eu faço aqui. Primeiro, eu peço que pessoas frequentem a minha igreja, os meus cultos, por 6 meses no mínimo,
antes de se envolverem em uma posição de liderança, não de voluntariado. Eu vou já falar sobre isso. Tem lugares onde as pessoas podem servir antes de 6 meses, mas posição de liderança, estar à frente de alguma coisa 6 meses antes de servirem. Por quê? Em primeiro lugar, eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero saber quem é essa pessoa, eu quero conhecê-la um pouco mais de perto. E eu quero que ela me conheça, eu quero que ela conheça o DNA da minha igreja. Muitas vezes pessoas chegam na minha igreja, na sua igreja, no meu ministério, no seu ministério, de outros ministérios e outras igrejas. E elas precisam entender qual é o meu DNA, qual é o nosso norte, como é que a minha igreja, o meu ministério funciona, quais são os valores desse novo local, para ela não começar a trazer um monte de coisas, um monte de vícios da outra igreja que não cabem na visão que eu estou tentando trazer para a minha igreja. Então eu quero conhecer ela, eu quero que ela me conheça, eu quero ver se ela é submissa. Eu quero ver se ela topa ficar na minha igreja por 6 meses sem ter uma posição de liderança. Se ela não é submissa, ela automaticamente não vai durar. Quero ver se ela é submissa. Quero ver se ela só quer uma posição e um título ou se ela quer servir. Quero ver se ela só quer posição e título. Se ela só quer posição e título, tem outras igrejas que vão dar posição e título mais rápido do que eu. E muitas vezes a pessoa que só quer posição e título, ela vai para essas outras igrejas. E eu digo, Deus abençoe, pode ir. Porque se ela só quer posição e só quer título, ela não fica na minha igreja. Se ela não é submissa, se ela não é humilde, ela não vai obedecer a essa regrinha que eu tenho para líderes da minha igreja. Quando a pessoa faz isso, agora o lado contrário, quando a pessoa fica, permanece, participa, soma, vem, contribui, recebe pessoas, se envolve na vida da igreja, eu sei que esse tipo de pessoa vai trabalhar bem, que esse tipo de pessoa tem inteligência, tem humildade, tem fome por coisas saudáveis. Durante esses 6 meses, essa pessoa ela pode vir, ela pode participar dos pequenos grupos, ela pode fazer parte dos ministérios, ela pode fazer cursos, ela pode até servir em algumas posições mais simples, mais de entrada para a nossa igreja, mas não pode ocupar uma posição de liderança. Eu posso te dizer uma coisa, pastor, pastora, líder de ministério, essa regrinha já me economizou muita dor de cabeça. Talvez você pode pensar em alguns casos de pessoas que chegaram promissoras, cheias de energia, cheias de ideias, e você deu uma posição de liderança um pouco cedo demais, você não tirou tempo para conhecer essa pessoa e hoje você tem uma dor de cabeça por causa disso. Então, não passe por cima disso. Use isso como um filtro também para você escolher os seus líderes. Outra coisa, além dos 6 meses, dependendo da função que a pessoa vai exercer na minha igreja, eu peço para ela passar por um discipulado, eu peço para ela passar por um nivelamento doutrinário e teológico, porque a pessoa vem de uma outra igreja, com outros contextos, com outros ensinamentos. Antes que ela venha ensinar, antes que ela venha discipular, antes que ela venha liderar alguma coisa que envolve ensino, eu peço que ela passe por um nivelamento doutrinário através de um material de discipulado que nós ensinamos na nossa igreja. Terceiro lugar, se a função que essa pessoa vai passar for pastoral, no sentido de que ela vai cuidar de forma pastoral de alguém, vai ser um discipulador, vai ser um líder de PG, vai ser um conselheiro ou até mesmo um pastor, eu preciso estar mais próximo dessa pessoa. Eu preciso provar essa pessoa, eu preciso passar tempo com essa pessoa antes de confiar pessoas a ela. Mas pastor, posso te dizer uma coisa? Esse processo, ele vale a pena. Esse processo, esse tempo que é necessário para você aplicar esse filtro, ele vale a pena. Não se desespere aí com a falta de voluntários, não comece somente a colocar um monte de gente para trabalhar, senão amanhã ou depois você vai ter várias pessoas trabalhando, mas se machucando umas às outras, trazendo problema para o seu ministério, buscando a glória para si mesmo, criando situações que você vai ter que resolver e você vai consumir todo o seu tempo e a sua energia tentando consertar os problemas que essas pessoas estão causando na sua igreja, no seu ministério e na sua equipe. Mas,
se você for paciente, se você for meticuloso, se você se dar o luxo de talvez demorar um pouquinho mais para encontrar a pessoa certa, você pode criar uma equipe coesa, uma equipe focada, uma equipe que está trabalhando com você e por você na mesma missão, buscando a expansão do reino de Deus. Então, pastorzão, pastora, líder de ministério, vale a pena você esperar, vale a pena você esperar. Agora deixa eu responder para você uma pergunta que talvez alguns de vocês estejam pensando. Pastor, o que eu faço? Se ao ouvir essas coisas que o pastor está dizendo, eu vejo que a minha equipe está cheia de pessoas que não são humildes, não são famintas e não são inteligentes. O que eu faço? Essa pergunta que eu acabo de fazer, ela tem muitas implicações. A gente poderia talvez fazer um episódio inteiro a respeito disso. Se você achar isso interessante, comenta aqui embaixo do vídeo, manda um e-mail para mim. Quem sabe a gente faz um episódio a respeito disso. Mas você não deve sair demitindo seus voluntários, mandando em volta os seus voluntários, porque você provavelmente precisa deles. Em casos extremos, talvez valha a pena sim você retirar uma pessoa que não é humilde, não é faminta e não é inteligente. Mas na grande maioria dos casos, o que você pode fazer é começar agora, com esse filtro, trazendo esse filtro sobre pessoas que você vai estar trazendo para dentro da sua equipe e conversando com as suas pessoas da equipe, trazendo essas características, quem sabe ouvindo esse vídeo juntos, trazendo ao conceito deles essas ideias que a gente tem conversado, cuidando delas e mudando a sua equipe pouco a pouco. Então, trazer esses conceitos para dentro da sua equipe atual e começar a aplicar esse filtro agora, para que as novas pessoas que entrem comecem a oxigenar, a reciclar a sua equipe e mudando a sua equipe pouco a pouco. Não tem uma varinha mágica que você muda da noite para o dia, mas tem sim passos que você pode dar na direção de algo novo para a sua equipe, para os seus voluntários, para os seus futuros líderes. Então vamos revisar algumas coisas que nós temos falado nesse episódio, no episódio anterior. Pessoas são a maior fonte de bênção e também a maior fonte de problemas na minha igreja, na sua igreja, no meu ministério e no seu. Se você quer uma equipe eficaz, se você quer uma equipe que trabalha contigo, você precisa ter um filtro. Você precisa procurar pessoas humildes, famintas e inteligentes. Pastor, não abra mão desses valores, não abra mão desses valores, que isso vai te economizar muita dor de cabeça lá na frente. Então, vamos para uma aplicação, porque informação sem aplicação não gera transformação. Baseado no que nós temos falado nesse episódio e no episódio anterior, quais são algumas pessoas que você precisa considerar para a liderança que você não estava considerando? Pessoas que você precisa considerar como potencialmente voluntários e líderes bons que você não estava considerando porque você tinha um outro filtro qualquer ou você não tinha filtro nenhum pelo qual considerar pessoas. E o oposto também é verdadeiro. Quais são pessoas que você está considerando que você precisa desconsiderar nesse momento porque elas não são humildes, não são famintas e não são inteligentes e vão sanar um problema para você no imediato, vai ter um voluntário ali, mas vai gerar muitos problemas para você no futuro. Quais são as pessoas que você precisa desconsiderar para a sua equipe? E pastor, posso jogar uma outra pergunta para você, pastor, pastora, líder de ministério? Como que você tem se mostrado? Vamos falar um pouquinho sobre nós. Você tem sido uma pessoa humilde? Você está buscando a glória de Deus? Você está buscando a vitória para a equipe? Você está pensando no coletivo ou mais em você mesmo? Pastor, você tem sido faminto, pastora, líder, você tem sido faminto, faminta, você está buscando novas ideias, cara, vamos crescer, vamos sonhar alto, vamos trazer estratégias novas para a gente alcançar mais pessoas, expandir o reino de Deus para a glória de Deus. Pastor, líder, pastora, você tem sido inteligente na sua forma de lidar com pessoas e lidar com situações? Como você tem se mostrado durante esse tempo? Isso é uma pergunta importante para nós também. Porque se nós não formos humildes, inteligentes e famintos, nós não vamos atrair pessoas humildes, inteligentes e famintas. Começa comigo, começa contigo. Lembra que a gente diz? Liderança importa porque quando o líder melhora,
todo mundo melhora. Quando o líder é humilde, ele atrai pessoas humildes. Quando o líder é inteligente, ele atrai pessoas inteligentes. Quando o líder é faminto, ele atrai pessoas famintas. Então vamos começar comigo, vamos começar contigo. Se você tem uma pergunta a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto, eu gostaria demais de ouvir de você. Está aqui o meu contato aqui embaixo para você poder mandar a sua pergunta. Gostaria demais de saber como esse conteúdo está te impactando, como isso tem te ajudado, se tem te ajudado. Fale comigo a respeito disso. A sua pergunta também me ajuda a saber como desenhar futuros episódios. De repente você tem uma pergunta e mais alguém tem outra pergunta que é parecida. A gente junta essas perguntas e faça um episódio em cima disso, tentando trazer ferramentas e coisas que sejam úteis para você. Lá no site também tem alguns conteúdos disponíveis para você que estão ligados a alguns episódios que a gente tem aqui no nosso canal. Então não deixe de passar no site também e conferir alguns daqueles conteúdos. Se você achou esse conteúdo útil, se isso te ajudou, está te fazendo pensar, compartilhe com amigos, compartilhe com um grupo de pastores, compartilhe com a sua equipe de voluntários ou de líderes. Se você está assistindo aqui no YouTube, dá um joinha, inscreva-se no canal, comente para que o YouTube também saiba que esse conteúdo é importante. E eu quero convidar você a participar de forma prática, nos ajudando com essas coisinhas, clicando, se inscrevendo, comentando, para você fazer parte daquilo que nós estamos fazendo aqui. Lembre-se, pastor, liderança importa, porque quando o líder melhora, todo mundo melhora. Então continue, siga em frente, seja um aprendiz de novas técnicas, novas ideias. Vamos juntos aprendendo, vamos juntos melhorando, vamos juntos se ajudando, vamos juntos sonhando por algo melhor, sonhando por uma liderança mais eficaz, vamos juntos sonhando para o crescimento do reino de Deus através da sua vida e da minha vida. Que Deus te abençoe e até um próximo episódio.